O plano de eletrificação rápida e suave falhou. O governo americano está agora virando uma nova página com uma nova estratégia que trará zero emissões e sustentabilidade não apenas em um ritmo mais lento, mas também de forma mais diversificada, com mais foco em híbridos e outras tecnologias verdes. Enquanto isso, o mercado de veículos elétricos está em uma situação tão ruim que estamos testemunhando algumas tendências bastante estranhas. Aqui estão 8 coisas que nunca aconteceram antes no mercado de veículos elétricos. 8. O crescimento de veículos elétricos diminuiu completamente. Esta é definitivamente uma das tendências que não vimos há muito tempo. Por anos, os veículos elétricos tiveram um crescimento impressionante ano após ano, sempre com pelo menos 90% de crescimento. E os especialistas esperavam que essa tendência continuasse nos anos seguintes. A administração de Biden criou um plano, do qual falaremos em breve, sobre a eletrificação rápida com base nesses números, mas de repente tudo mudou após vários anos impressionantes seguidos. As coisas mudaram nos últimos trimestres. A segunda metade de 2023 mostrou uma queda massiva no crescimento. Assim, o último ano terminou com um aumento de 50% no mercado. Esse tipo de crescimento ainda é bastante impressionante, mas então janeiro chegou com um crescimento de 15% ano após ano, indicando claramente que os veículos elétricos estão desacelerando significativamente. Mesmo as estimativas mais otimistas não são particularmente generosas e sugerem que, na melhor das hipóteses, o crescimento deste ano poderia ser em torno de 30%. Provavelmente, os números serão mais baixos, o que mais uma vez confirma que, uma vez que a fase dos primeiros adotantes acabou, os fabricantes de automóveis não têm nada a oferecer aos clientes comuns de classe média. 7. Excesso de oferta no mercado. Ao longo destes anos, especialmente desde o surto de Covid-19, uma das coisas constantes tem sido a cadeia de suprimentos interrompida. Durante anos, os fabricantes de automóveis não conseguiram produzir carros suficientes, incluindo veículos elétricos, devido à escassez crônica de semicondutores. Por outro lado, a fase de adotantes iniciais estava no auge, então a demanda parecia significativamente maior em comparação com a oferta do mercado. Mas então as coisas mudaram. O mercado se estabilizou e a produção aumentou, enquanto a demanda, por outro lado, diminuiu. De acordo com algumas fontes, o fornecimento agora está 500% maior em comparação com apenas um ano atrás. E se considerarmos o crescimento significativamente desacelerado mencionado anteriormente, não é surpresa que atualmente tenhamos um mercado completamente desequilibrado. O mercado está superabastecido e, consequentemente, os veículos elétricos estão se acumulando nos pátios dos revendedores, enquanto os fabricantes estão reduzindo a produção até venderem os suprimentos atuais. As coisas estão tão ruins que a maioria dos fabricantes de veículos elétricos está oferecendo descontos maciços apenas para se livrar do inventário atual. A Tesla começou essa tendência primeiro, mas foi rapidamente seguida por outras empresas, incluindo a Ford, que ofereceu um desconto maciço de até $144 mil. 6. O plano de Biden falhou. Esta é provavelmente a primeira vez desde que os veículos elétricos apareceram no mercado que quase ninguém compartilha otimismo em relação à eletrificação, incluindo o governo. Como você provavelmente sabe, a administração Biden queria uma eletrificação rápida e suave. A EPA propôs regras de emissões muito mais rigorosas que eventualmente levariam a 2/3 dos novos carros sendo totalmente elétricos até 2032. Mas, depois que perceberam que o crescimento estava quase parando, sabiam que esse plano precisava ser descartado e que era hora de se adaptar à nova realidade. Então, a EPA recentemente propôs uma nova proposta. Desta vez, as regras de emissões são significativamente mais frouxas e a ideia geral é que, em vez de 2/3, apenas 1/3 dos novos carros sejam eletrificados até 2032, com eletrificado provavelmente se referindo tanto a veículos elétricos quanto a veículos elétricos a gasolina. O que também é muito importante é que a nova proposta permitirá que as picapes permaneçam alimentadas a gasolina e diesel por um longo tempo, indicando que as picapes elétricas ainda não são páreo para seus equivalentes a combustão interna. 5. Revendedores estão fugindo dos veículos elétricos. Por um tempo, os revendedores têm desfrutado do fato de que a demanda era alta e a cadeia de suprimentos estava interrompida. Esses eram dias de grandes margens de lucro e lucros recorde, mas esses dias agora acabaram. Com o excesso de oferta atual, os veículos elétricos estão se acumulando nos pátios dos revendedores e agora são muito mais difíceis de vender com descontos maciços. Não há mais margens de lucro. Podemos mais uma vez nos referir ao revendedor de Nebraska chamado Baxter Auto Group, que possui mais de 20 concessionárias. Esse revendedor conseguiu vender apenas 25 modelos totalmente elétricos Ford F-150 Lightning em 2023, mesmo que na época do lançamento houvesse mais de 200 pedidos reembolsáveis. Hoje,
Hoje, este revendedor tem 12 picapes elétricas em seus pátios, e com a dinâmica atual, precisará de pelo menos 6 meses para vender todo esse estoque modesto. Mas isso não é tudo. Ao mesmo tempo, empresas como Ford e GM estão forçando os revendedores a investir em infraestrutura de veículos elétricos para gastar centenas de milhares de dólares em infraestrutura e treinamento de pessoal, e logicamente, a maioria dos revendedores não quer participar deste programa de elegibilidade de veículos elétricos, e preferiria continuar com carros a combustão interna. 4. Ford e GM estão perto do colapso. Ford e GM acreditavam que poderiam competir com a Tesla, então eles empurraram os veículos elétricos extremamente forte com bilhões de dólares investidos nos últimos anos. Mas eles nunca conseguiram descobrir como ganhar dinheiro com veículos elétricos. A economia dos veículos elétricos ainda é um mistério para todos, exceto para a Tesla, então não é surpresa que tanto a GM quanto a Ford estejam perdendo milhares de dólares em cada veículo elétrico que vendem. No caso da Ford, os funcionários divulgaram informações de que estavam perdendo mais de 36 mil dólares em cada F-150 Lightning vendido no último ano e que a perda total foi de mais de 5 bilhões de dólares. Enquanto isso, as coisas na GM estão tão ruins que a empresa decidiu recomprar uma série de suas ações apenas para manter os investidores calmos. Com a desaceleração em curso, as duas empresas não tiveram outra opção senão adiar alguns dos investimentos planejados em veículos elétricos para este ano. A Ford adiou 12 bilhões de dólares em investimentos e cortou a produção da F-150 Lightning pela metade, enquanto a GM transferiu a produção da Silverado totalmente elétrica para o final de 2025, enquanto a produção de novas unidades de acionamento não começará antes do final deste ano. 3 problemas no paraíso dos veículos elétricos. Como mencionado, a Tesla é a única empresa que lucra com carros elétricos. Além disso, é de longe o maior vendedor de veículos elétricos na América do Norte e na maior parte do mundo. Também é a empresa automotiva mais valiosa do mundo. Mas os últimos meses não foram tão bons e quando uma empresa de veículos elétricos tão grande tropeça, você sabe que o problema é de uma escala muito maior e que reflete toda a indústria de veículos elétricos. Com a desaceleração em curso, os descontos massivos e os problemas da empresa com algumas das novas tecnologias, as ações da Tesla têm caído há um tempo e isso nunca parece bom aos olhos dos investidores. Apenas na primeira semana de março, as ações caíram 7,2%, enquanto o primeiro trimestre de 2024 terminou com uma queda significativa de 24%. Claro, a situação está longe de ser crítica. Essa tendência obviamente indica que, nestes tempos difíceis para veículos elétricos, até mesmo a Tesla está enfrentando dificuldade. 2 picapes elétricas não vão acontecer. Com as tendências atuais no mercado, ficou óbvio que as picapes elétricas precisarão de várias décadas para substituir as equivalentes a gasolina e diesel. Praticamente todos os fabricantes de picapes elétricas estão enfrentando queda nas vendas. A Rivian e sua R1T caíram 14% no último ano e depois 43% em janeiro. A Ford, por outro lado, reduziu pela metade a produção da F-150 Lightning, enquanto a GM está adiando a produção em massa das picapes elétricas Silverado e Sierra para o final de 2025. O problema com as picapes elétricas é que elas ainda não são tão boas quanto suas equivalentes tradicionais a combustão interna. Alcance limitado, capacidade de reboque inferior e preço de venda ao consumidor sugerido são motivos mais do que suficientes para continuar com o design tradicional, especialmente depois que a última pesquisa mostrou que essas picapes elétricas sofrem muito quando se trata de uso pesado, seja em reboque, transporte de carga ou off-road. O alcance máximo caiu significativamente, e o teste realizado na F-150 Lightning mostrou que o alcance máximo pode cair facilmente em 1/3 com uma carga decente. O motor Trend provou que, com um trailer de 3,18 toneladas, a picape mal consegue percorrer 145 km com a bateria totalmente carregada. A tecnologia de veículos elétricos ainda não amadureceu. Por anos, ouvimos falar sobre veículos elétricos e sua aceleração impressionante e outros recursos de alta tecnologia. No entanto, a experiência do mundo real nos diz algo diferente. Os veículos elétricos ainda não são tão bons quanto os carros a gasolina em muitos aspectos. Não apenas eles carecem de autonomia e conveniência, mas também são caros e bastante não confiáveis. Com tudo isso em mente, faz sentido que a última pesquisa do Boston Consulting Group tenha mostrado que apenas 40% dos consumidores comprariam um veículo elétrico. Mas mesmo esse grupo tem expectativas muito mais altas, que a maioria dos fabricantes de automóveis não pode atender no momento. Eles querem um veículo elétrico de 50 mil dólares que possa percorrer pelo menos 483 km e recarregar em 20 minutos. No mercado atual, há apenas um veículo elétrico que atende a todos esses critérios, o que claramente indica que a tecnologia de veículos
veículos elétricos ainda precisa ser aperfeiçoada e que levará um tempo a mais antes que a classe média adote esse novo modo de mobilidade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.